Você aí sabia que sorvete napolitano aqui em Nápoles é só sorvete? Fui numa sorveteria e falei, eu quero napolitano, eu quero napolitano. E eles falando, é qualquer um, é qualquer um. Ficou uma doideira. Tô brincando. Meu povo, bom dia pra vocês, hein? Eu devia ter explicado, eu não expliquei no Café com Beckler, mas quem tá lá no grupo do Instagram já viu, né? Que eu deixei pra falar do Napoli num vídeo à parte de prévia do Barcelona, então cá estou fazendo isso. E eu não quis falar no Café com Beckler de segunda, porque o Napoli estava numa convulsão completa e não se sabia o que seria do time. Então o vídeo de segunda-feira que eu podia ter analisado o Napoli pensando no Barcelona podia ser bem diferente. Taticamente o time não deve mudar muito, deve ser mais coerente para o jogo aqui contra o Barcelona depois da mudança do técnico, né? Saiu o Walter Mazzarri, que fez um papel muito ruim aqui, conseguiu ter um desempenho pior do que teve o Rudi Garcia. Num período de um ano, são 4 treinadores do time do Napoli. Era o Spalletti, que foi muito bem, aí veio o Rudi Garcia, não. Veio o Walter Mazzarri, pior ainda. É verdade que o Walter Mazzarri, durante todo 2024, não teve o Osimhen, né? Que foi para a Copa Africana de Nações. E agora chega o Francesco Calzona, que foi auxiliar do Sarri, que foi auxiliar do Spalletti, que conhece muito bem a casa. Cara, de princípio, ele vai tentar sacudir, os jogadores vão ter uma reação diferente. É o efeito do curto prazo, né? Mudança de técnico que isso pode ter. Isso pode ser muito perigoso para o Barcelona. No longo prazo a gente vai ver se, por exemplo, para o jogo de volta, se ele consegue colocar alguma coisa para esse time, futebolisticamente, tomara que não caia, acho que não, está ventando muito aqui, para que esse time consiga jogar melhor futebol. Porque Napoli e Barcelona, eu falei isso na TNT, eles se reconhecem muito mais no caos do que na paz nessa temporada. Quando o jogo é um jogo planejado, os times saem do vestiário com as instruções do técnico e tentam jogar futebol, Napoli e Barcelona estão sendo pior do que boa parte dos seus adversários. Eu tenho visto jogos do Napoli, eu vi, por exemplo, as viradas contra Verona. Contra o Verona, o Napoli virou. Contra a Salernitana, eu acho que ele fez 1-0, tomou um empate e buscou 2-1 num gol aqui do Ramate, o zagueiro, já no minuto 50 do segundo tempo. Contra o Verona, estava perdendo de 1-0 até os 35, aí empata e vira nos minutos finais. E no final de semana aqui contra o Genoa empatou aos 44. O Barcelona ganhou do Celta no último minuto, ganhou do Las Palmas no último minuto e conseguiu uma porrada de resultado do Barcelona nos minutos finais do jogo. São dois times caóticos. É um jogo de dificílima previsão do que vai acontecer pelo caos que são esses dois times. Eles não conseguem se impor futebolisticamente. Eu tenho uma ideia, você tem uma ideia, elas se chocam e você consegue empurrar o time para cá. Eles não conseguem fazer isso essa temporada. Especialmente o Napoli de uma forma bem diferente do que a temporada passada, porque o Napoli na temporada passada se impunha, o Barcelona na temporada passada reagia muito bem, tinha dificuldade de atacar, o time do 1-0, mas conseguia estar competitivo e reagir bem aos adversários. O Barcelona já não consegue isso e nem consegue se impor, e o Napoli é a mesma coisa. Então são dois times muito caóticos. O Napoli aposta nessa mudança de treinador, coisa que o Barcelona fez mais ou menos, né? Se separou e está vivendo na mesma casa do Xavi, que vai sair ao final da temporada, e que desde que ele anunciou que ia sair, o Barcelona ganhou 3, empatou um jogo. Embora contra o Osasuna e Celta tenha jogado assim, contra o Alavés melhor, e contra o Granada foi muito mal conseguir empatar por 3-3. Eu não confio, para falar um pouco de lado do Barcelona, que o Barcelona tem alguma vantagem sobre o Napoli pelo fato do Napoli estar mudando de técnico de novo. Cara, porque eu vi o Villarreal fazer 8 gols do Barcelona nessa temporada, né? Se você pega para ver, o Villarreal acho que tem 36 gols marcados no Campeonato Espanhol, 35, 8 contra o Barça. E contra todos os outros adversários ele fez tipo 25 gols e contra o Barcelona só ele fez 8. Eu vi o Granada, que é o segundo pior ataque do campeonato, fazer 3 gols do Barcelona em Barcelona. E o Almeria tinha feito 2. E o Alavés, quando foi em Barcelona e perdeu de 2-1, fazendo um gol com 30 segundos, teve até os 30 minutos de jogo com Samu, um atacante espanhol muito forte, corpulento, que até se parece com o Osimhen nesse sentido de ser um tanquezão, ter 4 chances claras de gol em 30 minutos, até que o Ronald Araújo saísse da lateral e fosse para a zaga e o Condé fosse deslocado para a lateral. Eu não confio em nada no Barcelona, pelo Barcelona, tá? E não pelo adversário. Pelo que o Barcelona mostrou nessa temporada, pela fragilidade, pelo como o Barcelona, quando foi minimamente apertado, entregou. Eu acho que a mudança de técnico do Napoli, e que o Napoli está mal, e que é o 9º colocado do campeonato italiano, e que desde a chegada do Walter Mazzarri é o pior ataque do campeonato italiano, e que o Osimhen na Copa Africana de Nações não teve um grande desempenho, não é mais o mesmo da temporada passada. Cara, isso para mim não me diz nada, porque eu olho só para o Barcelona e eu vejo que qualquer adversário é capaz de fazer muito mal ao Barça, muito mal. Não consegue se defender bem, sempre que é apertado não consegue sair, tem dificuldade de forma planejada atacar, não sei que seja no caos.
Então, o fato do Napoli estar nisso tudo é o melhor momento possível para jogar contra o Napoli, porque é um adversário muito frágil, que não está reagindo, que está tendo dificuldade, que aqui, por exemplo, tem só 50% de aproveitamento no campeonato italiano, jogando na sua casa. Isso aqui não é um feudo intransponível, que ninguém ganha, que fora de casa que ele está dando mal. Não, o Napoli não é nada disso mais essa temporada. Do que eu vi, alguma coisinha do Kvaratskhelia que está melhorando. Tinha visto, por exemplo, Napoli-Juventus, Juventus-Napoli, que a Juve ganhou 1-0. O Kvara foi malíssimo, foi muito mal, perdeu um gol cara a cara, chutando a bola na lua, quando o jogo estava 0-0, por exemplo. Está melhorando o Kvaratskhelia. Di Lorenzo, alguma coisinha também. É um time que ainda tem alguns lapsos de memória da temporada passada, e que se bobear é o suficiente para jogar contra o Barcelona. De times, eu acho que o Napoli voltará para um 4-3-3 da temporada passada, com poucas invenções, sabe? Assim, Mário Rui, que não jogou no final de semana na lateral esquerda, Di Lorenzo na direita, deve voltar o Juan Jesus para a zaga, porque no final de semana não começou jogando, Lobotka, Anguissa, vamos ver se joga o Traoré, porque o Zielinski não faz mais parte do elenco por decisão do Napoli, Politano, Kvaratskhelia e Osimhen na frente. O Meret já voltou a jogar, né? O goleiro do Napoli não tinha jogado ainda em 2024 e voltou a jogar no final de semana. Tu vai voltar para o 4-3-3, tentar atacar pelos lados do campo onde o Barcelona se defende mal nas duas laterais. E dentro da defesa do Barcelona, buscar um duelo do Osimhen com o Ronald Araújo, ou tentar ver se ele foge do Ronald Araújo, por exemplo, vai para cima do Inigo Martínez, o que seria muito ruim para o Barcelona. Acho que o Barça jogará com o Inigo Martínez e não com o Pau Cubarsí, por ser um garoto de 17 anos. Mas vamos ver se o Xavi vai ser valente de colocar o Pau Cubarsí ou colocar o Inigo Martínez. Eu acho que são jogadores do mesmo nível, que é um nível baixo, neste momento. O Pau Cubarsí tem chance de muita melhora. O Inigo Martínez, pelas lesões e tal, não me parece um zagueiro ainda confiável, não vi ele ter grande sequência no time do Barcelona. O Barça, imagino que voltará para o esquema de rodadas anteriores, muito parecido com o time contra o Alavés, né? Com Condé, Ronald Araújo e Nigo, o Cancelo pela esquerda, Christensen e De Jong, Pedro e Gundogan, e aí na frente Lamine Yamal e Lewandowski. Pode ser que o desenho em algum momento se pareça ao do jogo do final de semana contra o Celta, com 3 zagueiros, com Cancelo e Lamine como alas, com 4 jogadores no meio e o Lewandowski na frente. Eu acho que isso protege mais o Cancelo, só que no jogo contra o Celta tinha o Vitor Roque para pressionar muito a saída e não deixar que estourasse lá atrás. Então vamos ver, mas eu acho que a escalação vai ser essa. Tem alguns pontos, por exemplo, o Vitor Roque não vai ser titular? Não, ele foi titular porque o Gundogan estava descansando. O Gundogan é o jogador com mais minutos dessa temporada, tinha que descansar contra o Celta. E aí o Vitor Roque entrou para fazer a posição do Gundogan em uma função completamente diferente. Rafinha jogou alguns minutos contra o Granada, alguns minutos contra o Celta. Não me parece ainda 100% e já são 2 lesões na temporada, tem que ir com calma com ele. Então acho que joga o Lamine Yamal. 7 jogos consecutivos jogando todos os minutos. E um deles não foi todos os minutos, porque ele jogou até o intervalo da prorrogação contra o Atlético de Bilbao, né? Mas ele jogou mais do que 90. Jogou 104 minutos aquele dia. E se a gente for pegar, por exemplo, o Lamine Yamal já tem só nessa sequência o número de jogos que o Rafinha completou com o Barcelona. O Rafinha quase não joga 90 minutos no Barça. E o Lamine Yamal só nessa sequência conseguiu, porque é o jogador que o Barcelona está se escorando num garoto de 16 anos. Uma boa melhora do Lewandowski, em 8 gols nos últimos 12 jogos. Mas se escora no Lamine Yamal para construir as suas jogadas. Um resumo, meu povo, é mais ou menos isso, tá? Assim, é jogo para vocês jogarem, por exemplo, deixar uma dica aqui da KTO. A dica que eu dou para vocês, na verdade, é ir lá kto.com, se inscrever, e com o cupom lá, Beckler, você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito, né? Até R$100. Então, depositou R$100, você ganha 20% de uma free bet, você ganha R$20 para fazer uma free bet. Se você quiser depositar R$50, você ganha R$10 para fazer uma free bet. Você ganha 20% do que você colocar no limite de R$100. Mas dica para o jogo, eu acho difícil, pelo caos que é. Pode ser que esses times se fechem, que não aconteça muita coisa. O normal eu acho que é que os dois marquem, que saia mais do que 2 gols no jogo pelo menos. Não está pagando bem para o Barcelona se classificar. Eu tinha visto o Napoli na manhã dessa terça-feira, estava pagando 2,20 para o Napoli se classificar. Eu acho que é uma boa, tá? Porque dentro desse caos qualquer coisa pode acontecer. 2,20 eu acho que é uma boa cotação para o Napoli se classificar, especialmente para ganhar aqui também. A cotação do Napoli está alta também, eu acho que é uma boa. Porque, sinceramente, é um jogo de muito difícil previsão, porque esses dois times, a única coisa que eles têm, que é bastante clara, é problemas do ao vivo e nem ao vivo. Problemas do vídeo não editado. A única coisa que esses times têm que dá para confiar é que eles não são confiáveis. Que são dois times frágeis, que quando apertados entregam, que sob pressão não funcionaram até aqui na temporada. Vamos ver se é um passo diferente. Mais um ponto, Mundial de Clubes do ano que vem. O Barcelona está 7 pontos atrás do Atlético de Madrid
para pegar uma última vaga. O Barcelona precisa ganhar as 2 do Napoli, ganhar um jogo das quartas de final e que o Atlético de Madrid perca as 2 da Inter. Cada vitória são 2 pontos e se classificar para a fase seguinte é um ponto extra. Então o Barcelona tem que fazer 7 pontos mais que o Atlético. E esses 7 pontos mais são ganhar as 2 do Napoli, 4 pontos, o ponto extra da classificação 5, ganhar um jogo das quartas de final 7, se o Atlético de Madrid perder as 2 não pontua mais. Mas olha como o Barcelona se colocou num problemaço, e se classificar para o Mundial de Clubes do ano que vem é importante, tá? Porque vai pagar muito bem, porque eu acho que vão levar mais a sério os europeus, porque vai ganhar um status diferente no Mundial de Clubes. Então é muito importante estar no Mundial de Clubes a partir do ano que vem. E o Barcelona, como não conseguiu ganhar do Shakhtar e nem do Royal Antwerp, ele perdeu a chance de ganhar 4 pontos aí e está muito mais perto do Atlético de Madrid. Uma temporada difícil, viu? Difícil mesmo para o Barcelona. Vamos ver como que se começa a reagir, se alguma coisa sai de diferente daqui. É importante se classificar pelo Mundial de Clubes, para ver até onde consegue chegar, pelo ponto de vista financeiro. Não é um time com cara de que vai reagir para ganhar Champions. Eu tenho uma sensação, eu estou gravando esse vídeo antes do Atlético de Madrid e Inter de Milão, né? O Atlético de Madrid está atrás do Barcelona no Campeonato Espanhol. Mas o Atlético de Madrid fez alguns bons jogos. Vai cair. Ó, tá vendo? Tá ventando muito aqui. O Atlético de Madrid fez alguns bons jogos que você fala, se jogar assim mais vezes, vai. E o Barcelona não. O Barcelona contra o Atlético de Madrid jogou bem essa temporada e 60 minutos contra o Real Madrid. De resto, é um time que não joga bem. Não joga assim, não dá para contar nos dedos bons jogos do Barcelona nessa temporada, então não dá para confiar. A mesma coisa no Napoli. É isso, meu povo. Tá feita a prévia para vocês. Eu volto depois do jogo para ver se realmente foi um caos, para ver se realmente saíram muitos gols, para ver o que aconteceu por aqui. Vamos analisar. Beijo para vocês, se inscrevam aqui para não perder os próximos vídeos e deixem um like também para me ajudar. Valeu, gente, até a próxima.